Fala galera, beleza? Nessa aula de hoje nós vamos mudar o foco agora na matemática, porque agora nós vamos sair de estatística, nós vamos deixar esse assunto de estatística e nós vamos iniciar agora um novo assunto que é chamado de análise combinatória. Esse assunto se encontra no volume 7, agora o capítulo também mudou, tá? Antes a gente estava trabalhando no capítulo 16, aquela parte todinha de estatística, capítulo 16, agora o capítulo 17, análise combinatória. E esse assunto aqui nós vamos falar da página 28 até a página 34. Esse assunto que nós vamos introduzir aqui na parte de análise combinatória é sobre o princípio fundamental da contagem. Esse princípio também é conhecido como princípio multiplicativo. Olha só, vou mostrar para vocês aqui já um exemplo para vocês compreenderem melhor o que seria esse princípio fundamental da contagem. Olha só, de quantos modos posso ir de A a C passando por B? Então, eu tenho esses três pontos aqui, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, eu quero saber de quantos modos eu posso sair de A e chegar em C, mas eu vou ter que passar por B. Então, olha só, passando por esse caminho azul aqui, depois eu tenho mais três possibilidades, né? A partir dele, depois eu posso vir também pelo caminho vermelho e também passar por esses outros três caminhos aqui, laranja, o verde e o roxo. Então, com isso eu tenho, a primeira possibilidade, passando pelo azul, eu passo por esses três aqui. Então, tem três possibilidades, né? Depois, vindo pelo caminho vermelho, eu tenho mais três possibilidades. Ou seja, eu tenho no total de 6 possibilidades que eu vou sair do A, chegar em C passando por B. Aqui, se eu sair do A, né? E ir até o B, passando pelo azul, olha só, vai ser assim, azul, laranja, foi um caminho, até chegar em C. Depois, azul, verde, outro, 2. Azul, roxo, 3. Então, até aqui foram 3 caminhos. Agora, eu vou pelo vermelho, vermelho, laranja, 4. Vermelho, verde, 5. E vermelho, roxo, 6. Tá vendo? Então, eu tenho 6 possibilidades. Agora, aqui é fácil porque eu tenho apenas essas possibilidades aqui, 2 caminhos, depois 3. Agora imagina você ter, por exemplo, 10 aqui e 15 aqui. Aí já complica um pouco, né? Porque aqui quando os valores são pequenos, né? É fácil. Dá até pra gente desenhar. Olha só, partindo desse princípio aqui, desse exemplo, aqui eu tenho a definição do que vem a ser o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem diz que se um evento A, então aqui eu tenho um primeiro evento, que é esse caminho aqui. Depois eu tenho um segundo evento aqui. Então, o evento A tem X possibilidades. Então, esse primeiro evento aqui, que é de A até B, eu tenho 2 possibilidades, né? Aqui fala X, ou seja, letra porque significa a quantidade de possibilidades que tiver. Possibilidades distintas de ocorrer, e um evento B tem Y possibilidades distintas de ocorrer. Então, o total de possibilidades de ocorrer em A e B simultaneamente, é você multiplicar o X pelo Y. Como assim? Se você tem de A até B, você tem X possibilidades, e de B até C você tem Y possibilidades. Ou seja, possibilidades diferentes ou iguais, não sei, vai depender da questão. Aqui fala que para você saber as possibilidades de ocorrer o evento A, que é esse aqui, e o segundo evento aqui, é você pegar a quantidade do primeiro evento e multiplicar pela quantidade do segundo evento. Olha só, aqui eu vou fazer nesse esqueminha aqui, o evento de A até B é esse aqui. Eu tenho quantas possibilidades? 2, né? 2 caminhos. E o segundo evento aqui, né, que é de B a C, eu tenho 3 possibilidades, né, que são 3 caminhos. O que seria o resultado disso? É você pegar a primeira possibilidade e multiplicar pela segunda. De A até B eu tenho 2 possibilidades, de B até C eu tenho 3 possibilidades. Multiplicando 2 vezes 3 vai dar 6. Ah, tá. Então quer dizer que se eu tiver um evento, o primeiro tiver 10 possibilidades e o outro tiver 15, então eu vou multiplicar 10 vezes 15? Sim. No caso, daria 150 possibilidades. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Você pegar uma possibilidade e multiplicar pela outra. Tá? Aqui, vamos fazer exemplos, tá? Coloquei bastante exemplos para vocês aqui, que isso aqui é prática, tá? Essa parte do princípio fundamental da contagem é prática. Fazer exercício que vocês vão entender melhor como funciona o esquema aqui. Olha só, exemplo 1. Dispondo de 5 homens e 5 mulheres, quantos casais podemos formar? Então, assim, aqui a questão, gente, tirando, né, aquela parte de colocar homem com homem, mulher com mulher, isso aqui eu estou desconsiderando. Eu estou considerando aqui apenas um homem com a mulher formando um casal. Então, olha só. Eu tenho 5 homens e 5 mulheres. Quantos casais eu posso formar? Vamos fazer uma análise aqui. Eu pego o primeiro homem aqui e ele vai formar
ele vai formar o casal com as 5 mulheres. Depois eu pego o segundo, ele vai formar o casal com as 5 mulheres também. Depois eu pego o terceiro homem, forma com as 5 mulheres. Então, ó, primeiro homem 5, segundo homem mais 5, 10. O terceiro homem forma mais com as 5 mulheres, 15. O quarto homem mais 5, 20. O quinto homem, 25. Então, ó, se eu tenho 5 homens e 5 mulheres, se eu multiplicar 5 vezes 5, né, vai dar o total de 25 possibilidades. Então, eu consigo formar 25 casais contendo 5 homens e 5 mulheres. Ou seja, eu estou formando todas as possibilidades aqui deles se pegarem, né? Então, o 5 homens vai pegar todas as mulheres. Então, o primeiro vai pegar 5, depois o segundo pegar 5, depois o terceiro pegar 5 e assim por diante. Ou seja, eu consigo formar 25 casais, tá? Exemplo 2. Aqui agora, de acordo com os exemplos, vocês vão ver que vai ter acontecendo algumas coisas aqui. Por exemplo, ó, no 2 fala assim, ó, quantos são os números naturais de 3 algarismos? Ou seja, número natural, gente, é o que? 0, 1, 2, 3, é os números que a gente utiliza para contar, começando do zero. Negativo não faz parte, tá? Então, ó, 1, 2, quantos números naturais de 3 algarismos eu posso formar? Por exemplo, ó, existem, na verdade, que quer saber, né? Por exemplo, de 3 algarismos é o que? Por exemplo, ó, 100 é um natural de 3 algarismos, 101, 102, tá vendo? Agora, 0, 10 é um número de 3 algarismos? Não, ele não pode começar com 0, porque olha aqui, quais são os números que eu tenho disponíveis para formar os meus algarismos? Esses daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 0, na verdade 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Então, tem 10 números, né, que pode formar os meus números naturais. Eu quero de 3 dígitos, tá? 3 algarismos. Então, vamos lá. O primeiro, pessoal, ó, quantos que eu tenho aqui disponível no primeiro aqui? 10? Não. O primeiro, ele não tem 10 possibilidades, tá? Por quê? Porque aqui o 0 não pode fazer parte desse aqui. Por quê? Porque se começar com 0, vai ficar o quê? 0, 10, isso não é 3 algarismos. 0, 10 é 10. 0, 20 é 20. 0, 15 é o 15. Então, não pode começar com 0. Então, aqui no primeiro, eu tenho quantas possibilidades? 9. Por quê? Vai ser só do 1 até o 9. Não pode ter o 0. Agora, o segundo algarismo pode ser qualquer um deles. Pode ser o 0, pode fazer parte aqui, ó, no segundo. Então, aqui eu tenho 10 possibilidades. E o terceiro também pode ser o 0. Então, no terceiro eu tenho 10 possibilidades também. Só o primeiro que não pode começar com 0. Então, eu vou ter apenas, né, do 1 até o 9. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades, tá? Então, aqui eu excluí, ó. Então, sempre quando você tiver uma restrição, você começa por ela. Onde ela está? Ela está aqui no começo. Agora, aqui não tem restrição, não. Pode ser todos, tá? Detalhe, aqui quer saber quantos algarismos é formado. Pode acontecer repetição. Por exemplo, ó, pode acontecer assim, ó. 1, 2, 2, tá vendo? O 2 repetiu, tá? 1, 5, 5, né? 2, 7, 7, tá vendo que tá repetindo? Pode acontecer repetição, tá? Nós vamos ter casos onde não pode repetir, tá? Apareceu num aqui, não pode aparecer no outro. Então, aqui no primeiro é 9, porque o 0 não faz parte, esse aqui é 10, esse é 10. Então, vai ficar assim, ó, 9 vezes 10, né, dá 90, vezes 10 aqui, 900. Então, eu consigo formar 900 números naturais com 3 algarismos. Exemplo 3. Dispondo dos dígitos 3, 6, 7, 8, 9. Então, vou utilizar só esses daqui, ó. 3, 6, 7, 8, 9. Quantos são os números naturais pares de 4 algarismos distintos eu vou formar? Então, olha só, eu vou escrever aqui, ó, um tracinho vezes, ó, 4, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui já está preenchido, mas eu vou explicar para vocês. Vamos ver. Desses, eu vou formar os números pares só com esses algarismos aqui, ó, só com esses dígitos aqui. Agora, para ser par, gente, um número, para ele ser par, o que seria a restrição? A restrição é que ele precisa terminar, ele precisa o quê? Terminar com o último algarismo dele precisa ser par. Ou seja, se aqui eu tenho 3, 6, 7, 8 e 9, os dois números que são pares aqui são 6 e 8. Ou seja, o último algarismo tem que ser o 6 e o 8. Então, aqui no último algarismo, quantas possibilidades eu tenho? Essas 5 aqui, não, só tenho 2. Só pode terminar em 6 e 8. Então, aqui, o último algarismo aqui é a minha restrição. Então, eu escrevi aqui embaixo para mostrar para vocês que ele só pode terminar em 6 e 8. Porque, senão, se terminar em 3, não vai ser par. Terminar em 7 não é par. Terminar em 9 não é par. Então, aqui, o último algarismo, eu vou ter uma restrição. Qual? Só pode ser 6 e 8. Ou seja, 2 possibilidades. Agora, o primeiro algarismo. Tá? O primeiro algarismo aqui, ó. Aliás, ó, um detalhe que eu esqueci de falar para vocês aqui. Ele quer saber quantos números naturais pares distintos. Todas as vezes que aparecer essa palavra distintos, significa que não pode acontecer repetição. Tá? Não pode acontecer repetição.
Beleza? Então, olha só. Por exemplo, ó, se o 2 apareceu, ou melhor, se o 6 apareceu aqui no final, ele não pode aparecer em nenhum lugar aqui agora, né? Nenhum lugar. Então, por exemplo, o 6 apareceu aqui. Aqui só pode aparecer, ó, o 3, o 7, o 8 e o 9 daqui, ó. Certo? Então, olha só. Se aqui vai aparecer um número que é o 6 e o 9, aí aqui na frente... Aqui tem 5 algarismos, né? O primeiro aqui só pode ser quanto? Só pode ser 4 algarismos, não pode ser o 5, porque um já apareceu aqui. Por quê? Porque está dizendo que precisa ser distinto, números distintos, tá? Então aqui vai ser 4. Aí olha só, o próximo aqui, quantas possibilidades eu tenho aqui agora? Se aparecer um aqui no começo e um aqui já no final, aqui eu só posso agora utilizar 3 números. E esse aqui da mesma forma, eu só posso, se eu usei um aqui, usei outro aqui eu só posso usar 2, ou seja, 5 menos 3 que apareceu, só pode ser 2. Pronto, fechou. Então, vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2, vai dar o quê? 48. Então, eu tenho 48 possibilidades, tá? Para finalizar aqui, esse número 4, eu coloquei A, B, C, e, né? Então, olha só. Dispondo dos dígitos, mesma coisa desse aqui acima, ó. Dispondo dos dígitos 0, 1, 2, 4, 5 e 6. Quantos são os números naturais? Ó, de 3 algarismos. Vamos lá, novamente, ó. Lembrando que o primeiro não pode ser o 0, então, ó, menos o 0, não pode ser ele, tá? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 6 números, não é? Então, o primeiro não pode ser o 0, então aqui eu só posso ter 5. E os demais? Aí pode ser todos, né? 6 e 6. Então, eu multiplico 5 vezes 6 vezes 6 vai dar 180. Por que aqui não precisou diminuir? Esses daqui foram todos. Porque aqui pode haver repetição. Pode ser tipo assim, ó. 1, 5, 5, 1, 3, 2, diferente, mas pode ser também 1, 3, 3, tá? Porque ele não falou que precisa ser distinto. Agora, na letra B, ó. De 4 algarismos distintos. Quer dizer, não pode ocorrer repetição. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 6 algarismos, não é? Deixa eu ver. 1, 2 e 6. 6 números. Aí, ó, agora é um número de 4 dígitos. Então, eu escrevo aqui 4 risquinhos, coloco multiplicando e vai ficar assim, ó. O primeiro não pode ser 0, tá? Porque ele quer números naturais. Se começar com 0, o 0 aqui vai se tornar ele só com 3 dígitos. Eu preciso de 4 dígitos. Então, no primeiro aqui não pode ser o 0. Então, se tem 6 números, eu já descarto 1, eu já descarto o 0, né? Então, olha só, se são 6, o próximo eu vou usar quantos? Se o 0 já for usado aqui eu vou poder usar só 5, tá? E se já usei um algarismo aqui e outro aqui eu só vou poder usar 4. E se aqui usou 1, 2, 3 aqui eu só tenho 3 possibilidades, certo? Então, se eu multiplicar 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 300. Aqui eu multipliquei 5 vezes 6 vezes 6, deu 180. Acho que eu não falei o resultado ali, né? E para finalizar a nossa aula, eu tenho aqui, ó. Agora eu quero números ímpares de 4 algarismos distintos. Então eu vou pegar, ó, 4 algarismos, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos, números naturais, só que eu quero ímpares. Para ser ímpar, vai ter que terminar com 1 e com 5. Então, lá no final eu tenho uma restrição. Qual? Só pode ter 2 números. Quem? 1 e o 5. E no começo também tem restrição. Não pode ser o 0. Então, se eu já usei, ó, um algarismo aqui não pode ser o 0, né? Aqui não pode ser o 0. Só que, ó, não pode ser o 0. Então, se tem 6, aí vai ser 5, né? Só que eu vou usar um lá na restrição. Então, aqui vai ter que ser 4. Tá? Então, e aqui o próximo? O próximo não tem restrição. Só que eu já usei um aqui e um aqui, né? Então, aqui também vai ser 4. E se eu já usei um aqui e um lá no final, aqui vai ser 3. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vai dar um total de 96 possibilidades, ok? Isso aqui, pessoal, é um pouco de prática, tá? Análise combinatória é você raciocinar. Os cálculos não são difíceis, gente. O mais difícil aqui é você saber interpretar, ok? Porque que tá vendo que é só multiplicação, é só multiplicar, tá? Mas o mais difícil é você pegar a questão, interpretar ela e saber montar ela direitinho e achar a resposta. Os cálculos são super fáceis, é apenas multiplicação, tá bom? Tá bom? Então, assim, presta bastante atenção. Tá? Nos exercícios eu vou resolver para vocês e tal. Se você ainda ficou com alguma dúvida, nos exercícios nós vamos tentar tirar todas as dúvidas desse conteúdo, tá bom? Porque aqui a introdução, às vezes o primeiro contato que você está tendo com essa matéria, mas assim, se tiver alguma dúvida, na correção nós vamos tirar todas essas dúvidas, ok? Então fico por aqui e fui!